Olá, eu vou gravar a bolilha 22, dando início pelo osso etimoides. Ele é um osso ímpar, médio e simétrico. Ele possui uma lâmina vertical e outra horizontal. Possui também massas laterais e se articula com o frontal e o seno etimoidal. Ele também tem hemiceldas que, quando se encaixam com o osso frontal, formam celdas completas. Ele está dentro do nariz e faz parte do teto do nariz, órbita óssea e septo nasal. Ele possui as seguintes suturas: fronto-etimoidal, esfeno-etimoidal, etimoido-maxilar, etimoido-lacrimal e etimoido-vomeral. Ele apresenta a lâmina cribiforme e forâmenes cribiforme, que passa ao nervo olfatório, e também dois forâmenes próximos, que são sutis. O foramen etimoidal anterior, que passa ao PVN etimoidal anterior, e o foramen etimoidal posterior, que passa o PVN etimoidal posterior. Além disso, ele possui três faces, a cranial, a orbital e a nasal, e ele tem uma prolongação chamada de asas de crista galli. E a lâmina perpendicular desse osso, junto com o vômer, faz parte da formação do septo nasal. É importante mencionar também as caras dele. A cara externa, temos a órbita. A cara interna, nós temos as fossas nasais, chamados de cornetes. Na cara superior, nós temos o seno frontal. E na cara inferior, nós temos a apófise unciforme. A seguir, nós temos o osso vômer. Ele é um osso frágil, ímpar, plano e delgado. Osso mediano e simétrico. Integrante do víscero-crânio, que circundam, né? Os ossos do víscero-crânio circundam a boca, o nariz ou os olhos. Forma parte do tabique nasal e divide a cavidade nasal em direita e esquerda, junto com a lâmina perpendicular do etimoides, que é o osso que eu tinha comentado anteriormente. Ele é composto por mucosas de cor avermelhadas e de cores amareladas mais superiormente. E ele tem uma articulação chamada de esquindileses, que seria entre o esfenoides e o vômer. Bom, além dessas informações que eu citei, ele faz parte do septo nasal inferior e posterior e divide os dois lados em direito e esquerdo. E também nessa estrutura do vômer, nessa estrutura do osso vômer pode ocorrer um desvio, chamado desvio do septo nasal, e pode ser de causa natural ou de causa acidental. No entanto, esse desvio pode ser corrigido com cirurgia. Esse osso vômer, ele possui duas caras, uma lateral direita e uma cara lateral esquerda. 4 bordas: superior, inferior, anterior e posterior. Na posterior, a borda é livre. E descendendo um pouco no osso vômer, e anteriormente, nós temos o cartílago quadrilátero do nariz.
ele é a parte mais frágil do tabique nasal. Agora eu vou explicar mais ou menos como são as estruturas que estão relacionadas com o vômer. Bom, o osso vômer, acima dele, nós temos o etimoides. Então, o etimoides, ele repousa sobre o vômer. Abaixo dele, nós temos dois ossos, que é a maxila e o palatino. E parte ali da apófisis palatina. E na cara posterior dele, nós temos o esfenoides. O esfenoides, ele tem uma estrutura que chama pico, ou rostro, que entra no canal do esfenoides, do vômer, perdão. O vômer, ele é um osso também que possui alas também, ala direita e ala esquerda. Seria olhar de baixo para cima, então aqui, ala direita, ala esquerda, aqui, ala direita, ala esquerda, aqui seria as coanas, direita e esquerda. Canais. Tem o canal esfenovomeriano, que passa o nervo nasopalatino direito e esquerdo. E esse nervo palatino, ele se encaminha para o agorreiro incisivo anterior. E também o outro canal que nós temos nele é o canal chamado de conduto vômero-rostral, que passa a artéria vômero-rostral. Iniciando aos músculos. O músculo que nós vamos falar agora será o platisma. Ele faz parte do sistema mímico, que nós fazemos as nossas mímicas. Ele se encontra na região anterolateral do pescoço, logo debaixo da pele. É um dos músculos mais superficiais do pescoço e ele se estende desde a parte inferior da cara até a parte inferior da cara até a parte superior do tórax. Seu desenvolvimento é variável nas pessoas, dependendo da genética, tônus muscular e também de gordura. A inserção proximal dele é a face superficial que cobre as porções superiores do músculo peitoral e do músculo deltoides. E a inserção distal é a borda inferior da mandíbula e na pele, na região mandibular. Ele tem disposição como um leque aberto, assim. Algumas fibras desse músculo se misturam com os músculos que rodeiam a boca. A inervação, rama cervical do nervo facial. Ele está acima do cleidomastoide, assim, se tivermos uma disposição, externo cleidomastoide, platisma, pele. E a inervação, rama cervical do nervo facial, como eu já comentei, e as ações. Também, como eu comentei, ele dá expressões faciais, como medo, também tensiona a pele do pescoço, assim, ó, quando eu faço assim, destaca bastante ele. Depressão da mandíbula, protege as estruturas subyacentes do pescoço. E as artérias do músculo esternocleidomastoide são a submentoniana e a supraescapular. Então, são duas. Uma daqui,
submentoniana e subescapular. A seguir, nós temos outro músculo, que é o músculo esternocleidomastoideu. Ele também está localizado na região lateral do pescoço e fica bem evidenciado. Então, aqui em mim não fica muito evidenciado, mas aqui geralmente ele faz como um V em algumas pessoas. Fica bem destacado. A inserção proximal é a clavícula, então a clavícula, o manúbrio do esternão, né? E também ele vai como inserção distal atrás, aqui onde nós temos a apófise mastoide do osso temporal. Logo atrás da orelha. Inervado pela asa do hipogloso. E a ação dele, baixar a mandíbula inferior, ele tem bastante ação, porque ele está em várias posições, né? Então, ele abaixa a mandíbula inferior, essa parte. Ele faz a extensão do pescoço para trás, visto que tem uma inserção distal atrás, junto com outros músculos, né? Ele faz a flexão do pescoço, então ele puxa a cabeça para frente, abaixa a cabeça, né? E faz a rotação contralateral. Esse é um detalhe importante. Então, esse músculo faz a rotação para o lado esquerdo, então é o lado oposto. E esse músculo faz a rotação para o lado direito. Então, são músculos pares. E alguma informação, ele delimita triângulos no nosso pescoço. E tem nessa parte aqui, bem esse detalhe, é chamado de fúrcula. Fica entre os dois músculos esternocleidomastoide e o esternão. E a veia jugular externa passa por cima dele. Então, ó, se a gente dá uma forçada aqui, a veia jugular passa por cima dele. Por que esse músculo, ele rota para os lados? Porque ele tem uma forma espiralada. Então, ele consegue dar esse movimento para o músculo. Para o nosso pescoço, aliás. Ovários. Os ovários são as gônadas femininas. São glândulas sexuais. Ela faz parte do sistema genital feminino e tem uma consistência firme. E é uma glândula que é uma glândula mista, ela tem dupla função. Na secreção externa, ela secreta os ovocitos, que é as células reprodutivas da mulher. E a secreção interna, ela secreta os hormônios sexuais, como estrógeno, progesterona, que são os hormônios que dão características femininas à mulher. Ele tem um formato de amêndoa, digamos, e eles também têm uma forma ovoide, algo aplastada, de cor branco, algo rosado. Está entre a orra visceral e a orra parietal, sendo o único órgão dentro da cavidade peritoneal. Bom, além disso, ele tem dois bordes, um anterior e outro posterior. Tem duas caras,
a parietal ou externa e a uterina ou interna. Tem duas extremidades ou dois polos, que é o superior e o inferior. E cada lado do ovário, isso é importante saber, que cada lado do ovário tem uma fonte de artérias diferentes. Quais são as veias do ovário? Veias ováricas, veia ovárica direita, veia ovárica esquerda. Artéria, artéria ovárica e rama ovárica da artéria uterina. Nervos, elas formam o plexo ovário, que provém do plexo mesentérico superior e renal. Linfáticos, eles seguem as veias ováricas e vão aos gânglios látero-aórticos. Ligamentos. Vou citar dos ligamentos principais, que é o ligamento suspensório do ovário, ou ligamento de Henle, que vai do ovário à parede lateral da pelvis. E o ligamento útero-ovário. E nesse ligamento útero-ovárico caminha a artéria útero-ovárica. Ele também apresenta uma depressão, ele está numa depressão chamada de fossa ovárica. Essa fossa ovárica, ela tem epônimos, que se chama fossita de Cross, e a fossita de Claudius. Qual é a diferença dessas fossitas? Bom, é a posição do ovário. Quando uma mulher não tem filhos, o ovário dela está numa posição. Quando essa mulher tem um filho, esse ovário já passa para outra posição. Se ela tem 2 filhos ou mais, quanto mais a quantidade de filhos, vai descendendo esse ovário. Então, na posição alta do ovário, ou posição superior, é chamado de fossita de Krauss. E na fossita de Claudius é uma posição baixa do ovário. Na mulher multípara, por exemplo, ela já está nessa fossa de Claudius. E o que seria multípara? Mulher multípara. Então, é de 2 filhos, de 2 partos ou mais. E quando a mulher dá à luz, o ovário começa a descender, como eu havia citado. Ele pesa mais ou menos 3 gramas e mede aproximadamente 35 milímetros. O ovário tem uma relação próxima com a tuba uterina. E o ovário direito se situa um pouco mais anterior do que o ovário esquerdo. Canal de pulso. Canal de pulso contém artéria radial, nervo radial superficial e as veias satélites. Limite anterior, pele, fáscia superficial e retináculo flexor. Posterior, ossos escafoides e trapézio. Lateral, tendão do músculo braquiorradial. E medial, tendão do músculo flexor radial do carpo, que se inserta no segundo metacarpiano. A artéria radial discorre superficialmente e pode ser apalpada no pulso ou munheca, na parte lateral. Este canal se encontra por cima do carpo, permitindo a palpação do pulso radial. Para quê? Para tomar a frequência cardíaca do paciente, que geralmente vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, ele está localizado no antebraço, entre
Não, ele está localizado entre o antebraço e a mão. E a artéria radial vem da divisão da artéria humeral, então ela se divide em artéria cubital e artéria radial. Por que essa região costuma ser bastante utilizada para medir a frequência cardíaca? Porque ela é um local que a pessoa pode ter um acesso mais fácil, né? Por exemplo, se o paciente está com uma blusa comprida, ela pode ser medida, a frequência pode ser medida em outras artérias. No entanto, com uma blusa de frio, com um casaco, fica mais complicado. Então, ali na radial, fica mais simples para todo mundo. E agora nós vamos falar do canal de Guyon. O canal de Guyon foi descrito pelo cirurgião francês Félix Jean Casimir Guyon. Está localizado no pulso e é muito superficial. O conteúdo dele é o nervo cubital, artéria cubital e veias cubitais, ou seja, o PVN cubital. Esse canal de Guyon também é conhecido como canal cúbito-carpiano ou canal unocarpiano. Os limites: lateral, gâncio do osso gantioso, medial, osso pisiforme, o teto, retináculo dos flexores, e o piso, ligamento do pisigantioso e ligamento pisimetacarpiano. Bom, esse canal do Guyon, ele tem ramos sensitivos e ramos motores. E os motores têm dois signos que são importantes mencionar. Signo de Walterberg, que é o dedo assim, uma debilidade, uma atrofia muscular hipotenar. A posição do dedo em abdução, do quinto dedo. E o signo de Froment é uma debilidade do primeiro dedo, adutor, o dedão, ele fica assim, ó, flexionado. Então, a mão normal é assim e ele fica assim. Além disso, a síndrome do canal de Guyon é a compressão do nervo cubital na entrada da munheca, na entrada do pulso. Quais são as causas? Ganglion, que é o mais frequente, lesões nervosas, lesões vasculares, LER, que é lesões por esforços repetitivos, lesões ósseas a nível do osso gantioso, anomalias anatômicas e compressão na arcada fibrosa do adutor do quinto dedo. Qual seria o tratamento? Casos mais simples, anti-inflamatórios e imobilização, e em casos mais graves, cirurgias. Para finalizar, nós vamos falar da substância branca, da configuração interna do cérebro. Bom, o que é a substância branca? A substância branca é formada por fibras mielínicas, que são ricas em lipídios, que são gorduras, por isso ela tem essa aparência clara. Então, essas fibras mielínicas de axônios. A substância branca é o mesmo que centro medular. Está relacionada com o miolo e não com a medula. Estão divididas em dois grandes grupos.
grupos de fibras de projeção e grupos de fibras de associação. Fibras de projeção. Temos o fórnix, que liga o hipocampo aos núcleos mamelares. E nós temos a cápsula interna, que liga o córtex à medula. Depois, nas fibras de associação, nós temos a associação de duas áreas diferentes. Esse é o detalhe, que são diferentes. Por exemplo, o lobo frontal ao lobo parietal, ou o lobo temporal ao lobo frontal. As fibras de associação, elas podem ser divididas em dois grupos, mais uma subdivisão, dos grupos interhemisféricos e dos grupos intrahemisféricos. Os intrahemisféricos são conhecidas como comissuras. Corpo calhoso, comissura do fórnix e comissura anterior. Um detalhe importante. Sobre o corpo calhoso, quando o paciente tem epilepsia grave, é utilizada a secção do corpo calhoso. Ele faz uma lesão e nele ocorre uma diminuição das crises. E já sobre as fibras intrahemisféricas, elas podem ser curtas ou longas. Nas curtas, elas têm o formato de U, são conhecidas como arqueadas, e elas ligam os giros. E já as de projeção longas são fibras arqueadas, vou dizer a disposição: fascículo longitudinal superior, fascículo arqueado, que é a parte mais profunda, fascículo fronto-occipital inferior, que está relacionado à escolha das palavras, fascículo longitudinal médio, fascículo uncinado, que está relacionado à capacidade de nomeação e reconhecimento a partir da visão. Eu olho um objeto e sei que aquele objeto é tal e posso falar que aquele objeto é tal. Isso também está relacionado à linguagem. Então, são dois, visão e linguagem. E o fascículo longitudinal inferior está relacionado à capacidade de leitura. Uma estrutura importante a ser evidenciada sobre a substância branca é a corona radiada. A corona radiada são todas as fibras, as ascendentes e as descendentes da corteza que se encontram e se convergem em um fascículo compacto e está localizado entre os núcleos lenticular e o núcleo caudado. E isso é tudo.